Olá pessoal, meu nome é Jonatas Oliveira, eu sou advogado em Direito Imobiliário e em Direito Civil e eu estou passando aqui para dizer um pouco sobre os cuidados que nós temos que ter numa relação de compra e venda de imóvel. Nessa primeira parte vamos falar especificamente dos cuidados que você tem que ter ao comprar um imóvel. Então você sendo na figura de um comprador. Futuramente eu vou gravar um vídeo dos cuidados que você tem que ter quando vende um imóvel. Normalmente a venda de um imóvel é algo mais simples quando você encontra um comprador, mas também é bom ter alguns cuidados e vamos tratar isso num vídeo apropriado futuramente. Vamos lá. Vamos passar aqui sobre alguns cuidados especiais, que são situações que você deve procurar um advogado, de preferência, especialista em direito imobiliário, para lhe auxiliar, que são casos um pouco mais complexos. Documentos, o que seria um imóvel regular para venda, quais são os documentos necessários, cuidados com a compra e venda de um imóvel que está regularizado para ser vendido, e o que seria um imóvel que não está regularizado para ser vendido. Cuidados especiais. Procure um advogado se o imóvel envolver inventário ou sucessão. Então, você quer comprar um imóvel que está em inventário. Então, não para o nome daquela pessoa que você está conversando. A pessoa fala que quer vender o imóvel, mas esse imóvel ainda não é dela. Ele está pendente de um inventário. Esse imóvel está no nome do pai dele, da mãe dele que faleceu. E você, como comprador, não tem como apurar com profundidade se ele é o legítimo herdeiro, se ele é o único herdeiro, se existe alguma briga judicial por causa desses bens. Então, a melhor sugestão é procurar um advogado especialista em direito imobiliário para lhe auxiliar nessa negociação. Se o imóvel envolver partilha de divórcio, também é um caso que o imóvel pode estar embaraçado e você precisa ter alguns cuidados nessa relação. Se envolver direitos de menores, então, por exemplo, o imóvel está no nome de uma criança menor ou adolescente, ou qualquer pessoa que seja menor de 18 anos, e você quer comprar esse imóvel e quem está negociando é um tio ou algum outro parente que está querendo vender esse imóvel, o bem está no nome do menor. Normalmente, esses casos acontecem quando os pais falecem muito cedo, a criança é muito nova e esses bens acabam passando para o nome da criança. E quando querem, se imóveis vão ser vendidos, normalmente a criança está aos cuidados de um tutor que é um tio, às vezes os avós, mas alguns cuidados tem que ter nesse momento. Como, por exemplo, saber se essa pessoa que está negociando com você, se ele tem poderes para vender esse imóvel, ou se não há nenhum outro impedimento para a venda desse imóvel. Outros exemplos é imóveis. Outra hipótese é se o imóvel estiver alugado. Aí você precisa tomar os cuidados para não violar os direitos do locatário, que é aquele que está morando no imóvel e pagando o aluguel, para que você possa fazer uma compra segura e não ter problemas futuramente. Dentre eles, uma obrigação que tem que ser observada é o direito de preferência. Então, a oferta que você oferecer, o valor que você oferecer para pagar o imóvel, o vendedor tem que dar o direito do locatário, que é aquele que está morando no imóvel pagando aluguel, dele poder comprar pelo mesmo preço que você está oferecendo. Isso se chama direito de preferência. O documento mais importante na compra e venda de imóvel, vocês já devem ter ouvido falar nele, é a certidão de ônus reais. A certidão de ônus reais diz o que aconteceu no imóvel, todo o histórico, desde a abertura da matrícula desse imóvel até os dias atuais. Então, ele retrata um histórico do que aconteceu com o imóvel. Aqui temos um exemplo de imóvel. Vocês podem ver que teve uma consignação, teve uma averbação de uma incorporação. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma das coisas que pode aparecer numa certidão de ônus reais, que é uma penhora. Nesse exemplo aqui, podem acontecer vários outros
ônus, nós chamamos, que são gravames no imóvel, que você corre o risco de perder o imóvel se você comprar. Então, são pessoas que estão executando algum direito e esse imóvel ele serve como garantia de pagamento. Então, nós temos um exemplo aqui, que é a penhora. Nesse caso, especificamente, como diz a vara civil e o juiz de direito, foi um caso onde uma pessoa que tinha algum dinheiro a ser recebido entrou com uma ação judicial, ganhou o processo e quando chegou na fase de execução, não encontrou bens para pagar aquela dívida. Então, ao não encontrar bens, que é dinheiro, ela encontrou esse imóvel e penhorou esse imóvel para garantir o pagamento daquela dívida. Então, esse imóvel está penhorado, futuramente irá para leilão. E se você comprar um imóvel assim, mesmo que você tenha pago, que você seja um comprador de boa fé, o imóvel irá para leilão e você vai perder esse imóvel. E depois vai ter que brigar em uma ação judicial para conseguir do vendedor o ressarcimento pelo dinheiro que você pagou. Então, é muitas vezes uma dor de cabeça, que é algo que é bem difícil de resolver. O que seria um imóvel regular para venda? Nesse sentido aqui, eu digo imóvel regular para venda. Não quer dizer que o imóvel seja irregular. Quer dizer que o imóvel está numa condição de venda que seria uma condição ideal. Então, seria um caso de um imóvel que tenha registro, que a certidão de ônus reais não consta nenhum gravame, que os imóveis estão no nome do comprador e que não possuem nenhuma dívida como hipoteca, dívidas tributárias, nem dívidas condominiais, que você pode obter tanto com uma certidão de tributos, você vai tirar uma certidão de nada consta na Receita Federal, na Receita Estadual e na Receita Municipal, como IPTU, essas coisas. Pedindo essa certidão, vai dizer lá se tem alguma dívida, se parecer nada consta porque não tem nenhuma dívida, e se tiver dívidas, essas dívidas precisam ser contabilizadas na hora de você comprar o imóvel. Então, você sabe que ao comprar aquele imóvel, você também terá que pagar essas dívidas. Se quem está vendendo continuar se recusando a pagá-las. E depois poderá pedir o ressarcimento do que pagou, mas, de qualquer forma, se você comprar um imóvel, você se torna solidariamente responsável por essas dívidas, que são chamadas dívidas próprio terreno, que é dívidas de hipoteca, dívidas tributárias, dívidas condominiais. O que seria um imóvel que não está regular para venda? São qualquer hipótese que tenha algum gravame, como as que nós já citamos, penhora, hipoteca, dívidas condominiais, dívidas tributárias, que o imóvel não está no nome do vendedor ou que não possui um registro no cartório, que acontece muito. Às vezes você quer comprar um imóvel e a pessoa só tem a posse do imóvel, ela não tem um registro para apresentar para você. Na verdade, você não consegue nem tirar uma certidão de ônus reais, porque sequer tem uma matrícula daquele imóvel. Então, é algo que também precisa ser contabilizado. E nesses casos, sempre sugiro o auxílio de algum especialista em direito imobiliário, porque podem ser situações que coloquem em risco o dinheiro que você está investindo. Entendendo um pouquinho o processo de compra e venda. O processo de compra e venda ele se divide em duas etapas. Primeiro, fazer a escritura de compra e venda do imóvel, que basicamente é um contrato, onde você, comprador e vendedor, vai colocar as cláusulas ali do contrato do que está sendo negociado. Normalmente, essa escritura é feita no cartório de muitos lugares conhecido como cartório de notas. A lei chama de cartório de títulos e documentos. O nome varia, então é bom verificar no município que vocês atuam, que vocês querem comprar esse imóvel, qual é o nome e onde funciona. Então, o melhor lugar para tirar essa dúvida é no próprio cartório. No
cartório de registro de imóveis, por exemplo, que normalmente o nome é esse, cartório de registro de imóveis, eles têm um relacionamento muito íntimo com o cartório de notas. Então, no cartório de registro de imóveis, se vocês localizarem ele, podem perguntar lá que eles vão conseguir indicar um cartório de notas para vocês realizar essa escritura de compra e venda. E a segunda etapa é levar essa escritura de compra e venda, que é um contrato, basicamente, para o cartório de registro de imóveis, onde vai ser registrado na matrícula do imóvel que houve essa compra e venda e que um novo proprietário é, no caso, você, ou no caso, quem irá comprar esse imóvel. Escritura pública de compra e venda é basicamente esse documento. Coloquei aqui um modelinho para vocês terem uma noção do que é. Vocês não precisam se preocupar em redigir esses termos, porque quem faz isso é o próprio cartório. Então, o cartório ele já tem um modelinho pronto, eles fazem isso muito. Então, eles que são os responsáveis por essa escritura, que vocês precisam ter cuidado é com os detalhes. Então, o que está sendo negociado, quando vai ser transmitida a posse, os valores, como que vai ser pago esses valores, se vai ser pago no ato da escritura ou não, se vai ser de forma parcelada, tudo isso tem que ser observado. E quanto mais detalhes, mais necessário é o auxílio de um profissional, especialista na área. Vocês têm que tomar cuidado se não tem nenhuma cláusula ali, nenhum elemento que vai colocar vocês num dever, numa obrigação que é excessivamente onerosa. Então, esses cuidados que vocês precisam ter. E esse daqui é a certidão de R$1, que nós vimos até lá em cima, que é como vai ficar depois que vocês fizerem o registro dessa escritura. Então, vocês vão registrar a escritura de compra e venda e ela vai ficar registrada como um registro aqui nessa certidão. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e seguimos para os próximos vídeos com a compra e venda agora pela perspectiva do vendedor. Obrigado.